Fala pessoal, tudo beleza? Tô de volta com mais um React MDC. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita. Quinta-feira tem o MDC, no começo da semana a gente libera os cortes, depois tem o resenha na terça, você não vai ficar sem conteúdo. Hoje eu tenho um vídeo ainda que eu não vi, não sei do que é, vi o título aqui, ó, Socialista pode ter iPhone. E, bom, foi enviado por um troll, então eu tenho certeza que vai ser conteúdo da mais baixa qualidade. Baixa qualidade! E vamos lá pro vídeo ver o que a mocinha fala. Sim, esse é um vídeo explicando. Antes de começar, eu precisava comentar aqui. Olha que coisa linda o cenário dela, né? Tem o Che Guevara, assassino de gays, tem o Paulo Freire, tem o Karl Marx com o seu Sugar Daddy aqui, provavelmente. Uma caricatura meio estranha, né? Provavelmente feita às custas da exploração de um trabalhador. Tem, enfim, ó, Lula até o último segundo. Tá lindo o negócio. Vamos lá. Explicando por que não é incoerente ser socialista e usar iPhone. Não, esse não é um daqueles vídeos que eu vou dizer que socialista luta para que todos tenham iPhone, porque isso definitivamente não é socialismo. Não, socialismo não luta para que todos tenham iPhone, isso é verdade. Ele luta para que uma casta, especialmente casta política, tenha iPhone e o restante não, que se vire. Ou melhor, não que se vire, mas que viva de esmola. Quando eu perguntei para vocês sobre qual argumento da direita vocês gostariam que eu debatesse, o argumento que foi de longe o mais pedido foi o famoso argumento do socialista de iPhone. E para ser bem sincera, eu não fiquei Eu imagino que os inscritos dela tenham pedido esse argumento do socialista de iPhone justamente porque eles querem ter iPhone e eles se sentem mal de ser socialista. É, tá certo, é isso aí. surpresa com essa escolha, porque essas falácias de que é contraditório ser comunista e ter alguns bens não é novidade, né? Principalmente aqui na internet. Esse argumento, ele basicamente nasce de duas premissas. A primeira é de que o capitalismo é um sistema que produz tecnologia. Logo, a tecnologia avançou por causa desse sistema. Então, seria hipocrisia criticar o capitalismo tendo uma mercadoria produzida pelo capitalismo. Começou mal, né? Legal que ela já tá apontando um espantalho, assim. O capitalismo não produz nada, acho que todo mundo sabe. Quem produz são as pessoas. E as pessoas produzem quando elas estão respondendo a estímulos. Então, surge uma determinada demanda no mercado e as pessoas tinham, no caso do iPhone, existia uma demanda por comunicação mais rápida e comunicação assim, de maneira mais prática, né? De maneira móvel. Já existiam celulares na época da Nokia, smartphones até chamados da Nokia, da Motorola, acho que tinha alguns, mas também não importa. O importante é, viram uma oportunidade, viram a possibilidade de criar um produto novo e criaram. E este criaram foi Steve Jobs em parceria com aquele outro rapazinho que eu esqueci o nome, que trabalhava na Apple num estúdio de design, saiu do estúdio de design e foi para a Apple, em parceria com os engenheiros que trabalhavam lá. Todas essas pessoas trabalharam voluntariamente, isso é importante ser ressaltado, para atender uma demanda específica da sociedade. E, lógico, ganharam dinheiro com isso, né? A segunda sustentação para essa falácia sobre socialista de iPhone é ainda menos elaborada. Ela parte do pressuposto de que o iPhone é uma mercadoria cara, de difícil acesso, então quem tem é um burguês. Sério. É essa realmente a segunda premissa. Olha, errado não tá, mas qual o problema do socialista ter um iPhone, ter um produto caro? Porque, na verdade, você está meio que tentando colocar a sua imagem de pessoa descolada, de pessoa moderna, de pessoa rica, de pessoa que pode ter bens caros. Sei lá, né? Se ela não liga para isso, quem sou eu? Então, vamos desconstruir esses argumentos sobre o capitalismo ser responsável pelo avanço da tecnologia. Bom, essa é uma falácia que atribui... Não existe esse argumento. Se alguém falou isso alguma vez, para de falar, tá? O capitalismo não produz nada. Quem produz são as pessoas. O que faz com que as pessoas produzam é elas não estarem engessadas por um sistema burocrático, onde você gasta mais horas preenchendo papelada do governo do que efetivamente trabalhando ali no seu produto, no seu serviço, na sua ideia, enfim. Características humanas ao sistema capitalista. E eu não gosto de linha do tempo, mas digamos que se existisse uma linha do tempo sobre os avanços tecnológicos mais importantes para a humanidade, com toda certeza a grande maioria aconteceu bem antes do capitalismo.
o domínio do fogo, o aperfeiçoamento dos utensílios para caça, a agricultura, a criação de um sistema complexo de comunicação, que é a linguagem oral, a condição, a fundição e a manipulação do ferro, do ouro, do cobre, tá? A criação da roda, né? O sistema de catapulta, a invenção da escrita, a criação de sistemas complexos de irrigação, a criação do fósforo, a invenção da Meu Deus, bússola. ela não para. Enfim, todas essas tecnologias foram criadas muito antes de alguém sequer imaginar que existe uma mão invisível que vai reger a economia. Para vocês terem ideia... Ai, meu Deus. Essa... eu não sei se esse vídeo é sério, mas vamos lá, vai. Eu falei que foi um troll que me mandou, então tá claro agora, né? Em primeiro lugar, todas essas invenções surgiram antes da burocracia, antes dos impostos, antes de você ter que ter uma tonelada de papéis para preencher, para poder legalizar a sua ideia, para poder ter uma aprovação de um órgão governamental, passar pela censura toda do órgão, passar por testes como o Inmetro, como testes de qualidade, segurança, agências reguladoras, etc., para poder ser utilizada, né? O cara fazia lá a lança dele, matava o bicho, acabou, testou, na prática, o mercado testou. Agora, falar que a mão invisível do mercado começou a existir quando foi escrito um livro, cara, isso não é sério. Não é possível que ela tá falando isso. Eu vou falar aqui, mas só por desencargo, porque... enfim, eu vou ser chamado de novo, né, de mais um branco, machista, escroto, não sei o que lá, taxista, fascista, falando mal de meninas ruivas na internet. Mas enfim, o fato é, quando o Aidan Smith escreveu o livro, ele só colocou o que ele constatou que já acontecia. Ele meio que colocou uma lei da natureza num livro, para que as pessoas entendessem o que acontecia. Quando ele dizia lá que o padeiro não atende as pessoas pensando do benefício da outra pessoa e sim pensando no próprio, ele queria dizer, o padeiro responde a incentivos. Ele faz o pão porque tem gente interessada em comprar, né? Isso a gente pode ver, por exemplo, na lei seca nos Estados Unidos. O uísque não era feito para depois as pessoas quererem comprar. As pessoas queriam comprar, logo o uísque era feito. Proibiram o uísque, o que aconteceu? Contrabando. Então, as leis de mercado não surgiram porque alguém escreveu um livro constatando as leis de mercado. Mas ela tá... É legal que ela fala assim, as falácias que o pessoal fala em relação ao socialismo, mas ela só falou falácia até agora, ela só atacou falácia. Que bobajada. Uma das últimas descobertas da paleontologia foram pequenas lâminas encontradas na África do Sul. Uma tecnologia que, para ser produzida, cortava, afiava e aquecia pedras até se tornarem em lâminas extremamente afiadas. Sim, nós estamos falando de uma tecnologia micrótica há 11 mil anos antes de Cristo. Sei lá quanta tecnologia micrótica, mas o mais legal é... Se fosse hoje, isso teria que passar por um órgão estatal para constatar que não ia ter danos para as pessoas, ia passar por algum processo de avaliação da produção, ia ter um monte de burocracia que ia fazer com que a lâmina em si custasse 5 lâminas só para ser produzida. Agora que entendemos que a tecnologia é algo que o ser humano produz há muito tempo, a gente pode entender um pouco sobre como o capitalismo se apropria desse conhecimento da humanidade. E para isso a gente vai fazer... O capitalismo se apropria do conhecimento da humanidade. Então você que defende o capitalismo, toma cuidado porque ele pode roubar o seu conhecimento. Um exercício freiriano sobre a dimensão política da tecnologia. A tecnologia é a favor de quem e contra quem? Vou dar um exemplo. Está na tela agora... Vamos lá, por partes. Primeira coisa, a favor de quem a tecnologia? Cara... Quem produz a tecnologia? Se você faz parte do Estado e você produz uma tecnologia para, sei lá, verificar melhor a conta das pessoas lá para ver se elas estão sonegando imposto. Então, a tecnologia é a favor do Estado e contra as pessoas. Agora, se você produz uma tecnologia, como, por exemplo, vamos ver o que ela colocou aqui, ó, iFood colocou esse parafuso casa, nunca ouvi falar, mas tá aí, tá feita a propaganda. A favor de quem essa tecnologia? Cara... Os donos da empresa não estão agindo por bondade. Eles estão agindo para
tentar aumentar o bem-estar deles. Então, eles produzem uma maneira de fazer com que outras pessoas se conectem e essas outras pessoas vão ganhar lá o dinheiro delas, mas o importante é que eles vão ganhar o deles também. Pronto, resolvido. Vamos pensar agora no restaurante. Um cara no iFood hoje pode ir lá cadastrar o restaurantezinho dele, restaurantezinho mesmo, qualquer buraco, em qualquer lugar, longe pra caramba, não precisa estar em área nobre, não precisa se preocupar com a casa pra alugar, nada. Ele só precisa ter um buraquinho onde ele faz lá o delivery e ele vai estar lá no iFood competindo com grandes restaurantes, grandes redes. Esse parafuso casa, ele conecta pessoas aqui, aparentemente, que trabalham com atividades domésticas com pessoas que querem esse tipo de serviço. É para benefício de quem? Acho que dos dois, né? Porque se você não quiser se cadastrar, você não se cadastra. É a mesma coisa do iFood. O restaurante vai se conectar à pessoa. E ainda tem os entregadores ganhando dinheiro deles no meio. Pode não ser uma maravilha, mas eu aposto que tem muito entregador muito satisfeito com o trabalho deles, que inclusive largou outros trabalhos para fazer isso. 3 reportagens sobre a precarização dos trabalhadores de aplicativo. O primeiro é um aplicativo que oferece um serviço. Precarização, mano. Precarização é CLT, pelo amor de Deus. Você tem que pagar praticamente metade do que você ganha de imposto, porque acho que ela não sabe disso, mas quando você administra uma empresa, você coloca lá X para o seu funcionário ganhar. Aí você vai descontando desse X o que você tem que pagar de imposto e um troquinho para você deixar para o 13º. Então, isso sim é precarização. Serviço de faxina por R$ 29,90, além de trabalhar o dia inteiro para receber, sei lá, menos de R$30. Agora eu tô mostrando pra vocês alguns relatos de mulheres que foram presas, humilhadas, assediadas e que se reclamassem tinham sua nota no aplicativo reduzida e aí nem essas faxinas elas conseguiriam fazer. O capitalismo se apropria da tecnologia, provavelmente foi o capitalismo que abusou também dessas pessoas, né? A segunda que tá na tela aqui agora. Só pra constar, pra não deixar passar. Eu sou contra, acho que qualquer pessoa que está aqui também é contra qualquer tipo de abuso, de humilhação, enfim, desse tipo de relato de violência, seja ela física ou psicológica, tá? Então, aparentemente ela está, de novo, batendo no espantalho, porque, inclusive, quem contrata as pessoas desse aplicativo deve ser contra. Quem fez isso foi um criminoso, uma pessoa. Assim como as pessoas criam tecnologias, as pessoas consomem produtos e as pessoas cometem crimes, as pessoas humilham, abusam, enfim, fazem mal para outras pessoas, né? Vamos colocar, a hora que interessa são as pessoas, a hora que não interessa é o capitalismo. Legal isso. É sobre aquela foto que gerou toda uma polêmica no meu Twitter, porque eu disse que um trabalhador ir fazer entrega em meio a uma enchente não é uma coisa motivacional. Em sua entrevista ao Estado de Minas, ele disse que ele está... Não. Uma coisa motivadora é ver uma pessoa recebendo um auxílio do governo e não trabalhar. Isso eu tenho certeza que é super motivador. Desempregado, que a esposa está desempregada e que ele tá fazendo esse trabalho no aplicativo para sustentar o filho. Inclusive, ele disse que depois disso ele fez mais 2 entregas na chuva. Não podemos negar que os aplicativos é uma tecnologia incrível, mas o capitalismo usa para explorar. O aplicativo é uma ideia incrível, porque eu como no iFood. Eu adoro pedir o meu lanchinho de uma rede norte-americana exploradora para que se entregue na minha casa. Mas eu não quero que uma pessoa entregue. Eu prefiro deixar essa pessoa em casa recebendo auxílio que um drone me entregue. Então, a segunda premissa tá certa, porque não faz sentido você ter essas críticas e usar essas tecnologias. Bom, é importante entender que essa não é uma discussão pensada de maneira individual. Os socialistas pensam seu tempo dentro de seu contexto social e do sistema em que estão inseridos. O socialismo defende uma mudança radical. O que é radical? Radical vem da palavra raiz. Radical é ditadura e é o grupinho dela no comando. Porque quando é um socialismo estilo Bolsonaro, um socialismo, sei lá, algum socialismo de um socialista que ela não apoie, aí é problema. Ou seja, uma solução que vá direto à raiz do problema. No caso, a derrubada do sistema capitalista. Nesse contexto, quando a Sabrina diz que usar produtos capitalistas para criticar o capitalismo é subversão, ela está mais uma vez coberta de razão. Na verdade, quando alguém...
Ai, cara, tá divertido, vai. Bom, vocês entenderam, não preciso nem falar nada, né? Usar o produto capitalismo, os produtos que o capitalismo... Ela acabou de falar que o capitalismo não cria nada, mas agora ela tá colocando que o capitalismo cria. Usar os produtos que o capitalismo cria é subversão. E no processo você fica com o cabelo bonito, com a pele bem cuidada, você se comunica com seus amigos com mais facilidade, você vê a sua rede social, você faz tudo isso. E aí, tá sendo subversiva. Apela para essa segunda premissa, eu já sei que é uma pessoa que desconhece sobre o marxismo. E isso é uma coisa produzida, esse desconhecimento. Um exemplo é que quando o Steve Jobs morreu, foi amplamente divulgado de que ele deixou a tecnologia para pelo menos 4 anos. Isso é um ótimo exemplo de como o capitalismo lida com os avanços tecnológicos. Isso é um ótimo exemplo de como as empresas tendem a ser bem administradas. Primeira coisa, Steve Jobs, ninguém sabe se ele deixou tecnologia para 4 anos. Estavam falando que ele estava trabalhando num projeto de um carro, de uma televisão, nunca apareceu. E faz muito tempo que ele faleceu já. E outra, quando você vai fazer um determinado produto na sua empresa, você vai começar com o desenvolvimento daquele produto, pesquisa e desenvolvimento. Aí você vai começar avaliando os custos, depois você vai cotando fornecedor, etc, etc, e chega no produto. Chegou no produto, você vai se preocupar com a distribuição, produção, enfim, tudo aquilo que tem que fazer. Só que enquanto esse setor está se preocupando com isso, você se preocupa com o próximo. Você pega o seu primeiro produto e vê o que você pode melhorar. Porque é assim que funciona, senão você fica parado no tempo. Mas para ela não é legal. Vamos ver o que ela vai falar sobre isso. Eles lançam uma tecnologia já obsoleta e programam o seu celular para se tornar antiquado dentro de 1 ano. E olha, não... Só para constar, a Apple atualiza aparelhos por acho que 4 anos hoje. A maioria dos aparelhos Android é atualizado por 2 anos. Eu tenho gente, e vocês devem conhecer aí, gente mais velha principalmente, que não gosta muito de ficar trocando de aparelho, usa o mesmo aparelho por 8, 10 anos. É que aí pega a princesinha que quer ter a nata da tecnologia e reclama que o aparelho dela com 1 ano já não é o mais atual que tem. Não é só a Apple que adota essa postura, não. A obsolescência programada, isto é, a produção de tecnologias criadas para durarem por um período curto, está na sua televisão, no seu carro, no seu videogame e nos seus móveis. Socialistas... Os seus móveis estão ficando obsoletos. Aquela mesa que a sua mãe, sua avó, sua tia tem desde que ela casou é obsoleta, tá? E o capitalismo não te deixa ter isso. Não são contra a tecnologia. Socialistas são contra a ótica de mercado que usa tecnologia como distinção social. Socialista não é contra a tecnologia. Ele só é contra todo mundo que tenta ter iniciativa e criar uma tecnologia. A gente é contra a obsolescência programada, contra a produção que ignora as pautas ambientais, as tecnologias usadas para explorar e subjugar os trabalhadores. Eu espero que você... É muita bobagem numa frase só, mas vamos lá. Tecnologia usada para explorar trabalhadores. Eu não sei, eu acho que a invenção da pólvora foi usada para explorar trabalhadores, porque fizeram um monte de escravo com isso. Mas até então ela colocou lá como um bom exemplo. Apareceu lá naquele quadrinho dela lá que a China inventou a pólvora. Ela é contra a obsolescência programada. Cara, cria sua empresa. Que coisa mais simples. Essa é a diferença de uma pessoa que defende a livre iniciativa, que defende o capitalismo, defende o livre mercado. Ela vai lá e faz. Enquanto o socialista tá aí, fica usando o YouTube para reclamar, usa o iPhone dele para reclamar, fala que é tudo culpa do patriarcado. Sempre tem como terceirizar a culpa, né? Nunca ela pode resolver. Vocês tenham gostado desse formato de vídeo rebatendo essas críticas. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e deixar a curtida. Eu queria deixar claro também pra vocês que eu já tô lendo o livro do Olavo de Carvalho, então vai ter vídeo sim rebatendo. E é isso, gente, só por ler o livro do Olavo. Adorei o que ela falou. Adorei todos os vídeos. Vou me inscrever no canal. Acabei de virar um fã. Com certeza vou trazer outros reacts desse canal dela aqui, especialmente dessa moça. Cara, muito legal. Espero que tenha valido aí Se não quiser se inscrever no canal dela, se inscreve no meu pelo menos. Eu trago essas bobagens dela aí, prometo. E é isso aí. Até a próxima.